Todo mundo logo pensa numa religião macabra, não é? Que adora seres do mal. Mas, de certo modo, esse pensamento está correto, ah? Mas você sabia que o satanismo nasceu muito antes do cristianismo? Vem lá das religiões pagãs. E o bode? Você tem medo do bode, não tem? Ah, pois é. Mas talvez este principal ícone da crença se tornou o cartão de visitas do satanismo quando os cristãos começaram a perseguir os pagãos, que tinham o bode como símbolo da libido. E da fertilidade. Sabia disso? Não? Todo mundo sabe que existem várias vertentes desse tipo de crença, não sabe? Como a criada por Anton LaVey. E, consequentemente, existem várias igrejas e templos envolvendo a crença, que fazem algumas cidades serem famosas por ter uma relação estreita com o satanismo. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. A cidade de Turim, na Itália, famosíssima. O local é muito popular por abrigar o sudário de Turim, aquele pedaço de pano que supostamente foi usado para cobrir o corpo de Jesus após a crucificação. Mas você sabia que Turim também tem uma forte relação com o satanismo? Durante a década de 1980, a Igreja Católica foi obrigada a contratar 6 novos exorcistas para combater a magia da cidade. Em entrevista ao New York Times, o arcebispo local Anastasio Balestrero, algo assim, disse que achava que o diabo vivia na cidade. Olha só. A fama era tanta que o cineasta italiano Dario Argento resolveu gravar um filme de terror, Prelúdio para Matar, em Turim. Mas de onde saem essas histórias? Existe uma lenda que diz que Turim forma uma espécie de triângulo da magia negra com as cidades de Londres e São Francisco. Além disso, existem monumentos e lugares da cidade que têm símbolos relacionados ao satanismo, como pentagramas e demônios alados. Até as igrejas são um tanto estranhas. A igreja de Gran Madre de Dio, construída no estilo neoclássico, parece mais uma igreja pagã do que uma cristã. Muita gente acredita na forte relação de Turim com o satanismo, E existem até lendas que dizem que a elite de Turim adora os demônios para manter o poder sobre a cultura e a economia da cidade. Bom, já que falamos sobre o tal misterioso Triângulo da Magia Negra e do lendário Anton LaVey, acho que eu não poderia deixar a cidade de São Francisco de fora. Satanismo em São Francisco é sinônimo da Igreja de Satanás de Anton LaVey. Ele foi fotógrafo forense e organista antes de se tornar o rosto da moderna. Tá me dando até um negócio aqui. Uma adoração ao diabo. Por volta de 1968, só para vocês terem um exemplo da autoridade de LaVey, quando o assunto é satanismo, ele atuou como consultor no set do filme, aquele filme maravilhoso do Polanski, O Bebê de Rosemary, um dos clássicos do terror. Isso porque 2 anos antes, LaVey e um pequeno grupo de seguidores fundaram a Igreja de Satanás, lá em São Francisco. Você que gosta de viajar para São Francisco, cuidado, A Igreja de Satanás funcionava na residência do ocultista, uma casa toda preta, com seus seguidores
fazendo rituais. Graças às ações de Levi e da publicação da Bíblia Satânica em 1969, a Igreja de Satanás teve ampla visibilidade no final dos anos 1960 e 70. Inclusive, muitas celebridades de Hollywood tornaram-se membros. Aquela gente bonita, não é? Ah, pois é. Curiosamente, São Francisco e seus arredores foram o lar de vários assassinos em série. Satânicos, ou possivelmente satânicos, como o famoso assassino do Zodíaco e Richard Ramirez, mais conhecido como Night Stalker. Isso não quer dizer que a cidade é amaldiçoada, não. Isso ela não é. Ou mesmo obra do diabo também não é. Apenas estamos destacando que os casos de satanismo no local são mais comuns do que em outros. Em Miniville, uma pequena cidade nos Estados Unidos, localizada a alguns quilômetros de Nova York, ficou muito conhecida depois que o escritor Jay Anson publicou um livro de terror chamado Horror em Amityville, em 1977. A história contada no livro aparentemente é uma ficção, mas os assassinatos que inspiraram a história são reais. Na ocasião, Ronald DeFeo Jr. matou 6 membros de sua família na noite de 13 de novembro de 1974. Quando ele estava diante da justiça para responder por seus atos, ele disse que vozes diabólicas o levaram a matar sua família. Poderia ser apenas uma maneira dele tentar se livrar da culpa e talvez pegar uma pena mais branda. Poderia. Mas essa não foi a única vez que coisas estranhas aconteceram na região. Não. Antes de assassinar brutalmente o colega de quarto, em 16 de junho de 1984, Rick Castle costumava fazer rituais satânicos em lugares aleatórios. Ele era conhecido por ser satanista e por gritar "Salve Satã!" pelos lugares que passava. Que loucura! Ele também era o líder de um grupo satânico movido a drogas, chamado de Cavaleiros do Círculo Negro. Certa vez, Casso e alguns amigos invadiram a casa. Uma casa vazia, uma casa vazia de Amityville, para fazer um dos seus rituais. Não que isso obrigatoriamente tenha alguma relação com a cidade, mas é estranho que tempos depois Casso matou seu amigo e colega de quarto em nome de Satanás. E até chegou a exigir, enquanto torturava, que ele dissesse que amava Satanás. A cidade de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, também tem algumas histórias sobrenaturais relacionadas ao demônio. Toledo foi a cidade onde surgiu a Nossa Senhora de Endorkoven, uma seita satânica fundada por volta de 1948 por um morador da cidade chamado Robert Islan. A seita durou até 1980, quando seu criador morreu. Herbert Islan, que realizava rituais de magia negra, no fundo de sua barbearia, realmente acreditava e adorava Satanás. Ele e seus seguidores foram alguns dos primeiros satanistas públicos nos Estados Unidos, ou seja, que assumiam que realmente adoravam o moço aqui de baixo. Antecedendo a Igreja de Satanás de Anton LaVey em quase 20 anos, a seita de Islan acreditava que uma interpretação gnóstica do satanismo. Para ele, Satanás disse a Eva no jardim do Éden que um Deus supremo tinha poder sobre o Deus judaico-cristão que havia criado o universo. A seita, batizada em homenagem à bruxa de Endor,
responsável por elevar o espírito do profeta Samuel no primeiro livro de Samuel. Era quase inteiramente mística e estava comprometida em realizar numerosos rituais para estar próxima de Satanás. E como a seita nunca teve muitos adeptos, o grupo nunca alcançou a mesma notoriedade da Igreja de Satanás, ou suas muitas ramificações. Agora vamos lá, vamos deixar os Estados Unidos. Sabe para onde vamos? Vamos para o norte do Iraque. Vem comigo. Onde vive a comunidade curda Yazidi, alvo de perseguição religiosa há muitos anos. Só que diferente do que a maioria das pessoas pensam, eles não têm relação alguma com o demônio. Mesmo assim, parcela da fonte do ódio contra esse povo vem da crença amplamente difundida de que os Yazidis são adoradores do diabo. Inclusive, mais recentemente, essa ideia foi reforçada pelo Estado Islâmico, que começou a avisar a comunidade como parte de uma campanha de genocídio que incluiu assassinato em massa e escravidão sexual. Essa conexão da comunidade Yazidi com Satã, ela começou quando relacionaram Melek Taus, o ser a quem os Yazidis adoram como o Deus Supremo e Criador do Universo, com o demônio. Muitos cristãos e muçulmanos da região afirmam que Melek Taus é o próprio Satanás, um anjo caído que veio à Terra para desviar homens e mulheres do caminho do bem. Essa história poderia ser verdadeira, mas não basta de uma lenda criada por intolerantes religiosos, não é? Como resultado, o importante santuário localizado na cidade de Lalish, um antigo centro de adoração com raízes sumérias, é visto como a sede e adoração ao diabo dos Yazidis. Em 1927, o escritor norte-americano William Seabrook ajudou a perpetuar ainda mais esse estereótipo, chamando Lalish de uma das 7 torres do satanismo, governadas pelos Yazidis na Ásia. Mais ou menos na mesma época, essa crença foi mais uma vez perpetuada pelo lendário Howard Phillips Lovecraft em O Horror em Red Rock, que chama os Yazidis de adoradores do demônio persa. Atualmente, a cidade de Lalish é um ponto de encontro da resistência Yazidi contra o Estado Islâmico do norte do Iraque. Bom, e apesar da relação dessas cidades com o satanismo, isso não quer dizer que você não pode visitá-las, hein? Ou que algo de ruim vai acontecer se você for lá. Não, nada disso, pelo amor de Deus. São apenas lugares com registros desse tipo de crença. E assim como no último caso, talvez muitas histórias sejam apenas lendas que foram propagadas no imaginário popular. Lendas. Será